Olá pessoal, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Moisés Moreira e estou aqui para o nosso segundo encontro sobre atos administrativos. Que bom estar aqui, a gente alterou um pouquinho o horário dessa entrada ao vivo, porque eu acredito que é melhor para a gente se organizar durante o dia, 6h30 da tarde, atrasamos um pouquinho, mas vamos compensar isso para vocês com uma excelente aula, com a parte 2 de Direito Administrativo. Vamos lá? Esse momento que a gente está vivendo, todas as surpresas, todas as expectativas que a gente tem, e muitas vezes a ansiedade vem. E aquilo que eu sempre digo, vamos tentar na medida do possível manter o foco, guardar aquela concentração. Se não vier a concentração de imediato, que a gente com pequenos passos comece a caminhar, fazendo pequenas coisas todos os dias, que haverá um momento em que nós vamos caminhar e nem vamos pensar nisso, caminhar nos estudos, prosseguir e ir adiante. E hoje direito administrativo, atos administrativos. Vamos lembrar o que a gente viu no primeiro encontro? Vamos lá? Como é que a gente começou atos administrativos? A gente começou com um conceito, não foi mesmo? A gente falou que os atos administrativos, que são espécies de atos jurídicos, eles são declarações unilaterais, manifestações unilaterais de vontade da administração pública sob um regime de direito público. Nós vimos muito bem o regime de direito público, em que consiste ele, ou também de quem faça as vezes da administração, cujo intuito é produzir efeitos jurídicos em prol do interesse público. O conceito de ato administrativo, portanto, ele tem um elemento volitivo de manifestação de vontade, e é uma manifestação de vontade unilateral pela administração pública, sob um regime de direito público com as prerrogativas e sujeições que estão relacionados ao direito público. Tudo bem? Vimos a distinção também entre atos administrativos e fatos administrativos. E o mais importante é que nós tenhamos guardado em mente que fatos administrativos, eles não advêm de uma manifestação de vontade, embora possam produzir efeitos no mundo jurídico. Demos exemplo da morte de um servidor público que gera diversos efeitos, como a vacância no cargo público, direito à pensão por morte para os seus beneficiários, se eles existirem. Também trouxemos que atos administrativos compõem um rol maior. Existe uma classificação que fala em atos da administração. Nem todo ato da administração é ato administrativo. Ato da administração é um conceito mais amplo, é um conceito maior, com abrangência maior. Abrange os atos de direito privado praticados pela administração pública, tais quais, por exemplo, o contrato de aluguel. Abrange também aqueles fatos materiais, abrange também os atos políticos de governo. E estes também abrangem os atos da administração, os atos administrativos propriamente ditos, que tem essas características que nós mencionamos no conceito de ser uma declaração unilateral com vistas a produzir efeitos jurídicos e sob um regime de direito público. Maravilha? Vimos a classificação dos atos administrativos. Tem vários itens da classificação, quanto aos destinatários, atos gerais, individuais, quanto ao alcance, atos externos, atos internos. Nós vimos também que existem os atos complexos, compostos e simples. Vimos os atos de império, os atos de gestão. Nós vimos todas as classificações que são mais cobradas em concurso e eu chamei a atenção para as pegadinhas daquilo que pode vir na nossa prova. Também estudamos um tema que é a essência dos atos administrativos, que com certeza, se tem atos, tem uma questão sobre isso, que são os elementos ou requisitos de validade dos atos administrativos. Vocês se lembram? Aquela famosa sigla CONFOFIMO, ou seja, competência, forma, finalidade, motivo e objeto. Nós vimos que a competência ela decorre de lei, é um elemento vinculado do ato administrativo. Só que o vício da competência ele poderá ser convalidado, desde que não se trate, e nós vamos estudar convalidação na aula de hoje, desde que não se trate de competência exclusiva ou em razão da matéria. Nós também vimos que a forma, em regra, ainda é considerado como um elemento vinculado do ato administrativo. Mas também nós vimos que hoje existe o princípio da formalidade moderada ou da informalidade, que só devem ser adotadas as formas quando isso for essencial à segurança do ato. Mas, em regra, a doutrina continua a considerar que a forma é um elemento vinculado. E se houver um vício, um defeito na forma, eu posso ter também uma convalidação, desde que não se trate de forma essencial. Estudamos a finalidade do ato administrativo, que tem a finalidade imediata específica, que é aquela prevista em lei para o ato, e tem aquela finalidade geral, imediata, ampla,
interesse público e que se eu tenho vício na finalidade, não importa. O ato deverá ser anulado, porque não tem como eu convalidar, não tem como eu praticar de novo sem ferir o interesse público ou a finalidade específica do ato. Vimos o motivo e o objeto. Nós vimos que o motivo são os pressupostos de fato, os acontecimentos no mundo fenomênico e os jurídicos correlacionados a esses fatos que levam à prática do ato. Então, se eu completo 75 anos, eu estou sujeito à aposentadoria compulsória, ou seja, pressuposto de fato, completar a idade e a consequência jurídica, pressuposto jurídico previsto no mundo do direito, que é a aposentadoria compulsória. E nós vimos que o objeto é a própria alteração que o ato produz, é a própria alteração no mundo jurídico, o efeito do próprio ato. Na demissão, o objeto é o fim da relação jurídico-funcional com a administração pública, é a própria demissão. E motivo e objeto, eles podem ser ora vinculados, ora discricionários. E quando eles forem discricionários, meus amigos, eles vão constituir o que a gente chama de mérito do ato administrativo, que é aquela parte do ato que cabe um juízo de conveniência e oportunidade. E o mérito do ato administrativo também é importante para o nosso encontro de hoje. E motivo e objeto, se houver vício, como regra geral, a doutrina majoritária considera que não pode haver convalidação. Nós paramos aí. Elementos, requisitos de validade do ato administrativo. Só lembrando, não é muito cobrado nos concursos que a gente costuma fazer, o direito administrativo mais focado no CESP, Fundação Carlos Chagas, mas quando é um concurso de uma complexidade maior, esses concursos costumam perguntar sobre uma classificação que existe do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, um concurso para juiz federal, para advogado da União, e o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, ele discorda dessa classificação. Ele fala que existem, na verdade, em relação aos atos administrativos, elementos sem os quais não existe ato algum, ou pressupostos de existência, sem os quais não existe ato administrativo, e pressupostos de validade, sem os quais não existe ato administrativo válido. Como elemento, ele considera o conteúdo e a forma. Como pressuposto de existência, ele considera o objeto e a pertinência à função administrativa. E como pressuposto de validade, ele considera sujeitos, pressuposto subjetivo, que é o sujeito competente, ele considera um pressuposto objetivo, que é o motivo e os requisitos procedimentais, ele considera um requisito teleológico, que é a própria finalidade, um requisito lógico, que é a causa. Estou só citando, só trazendo para vocês, não é muito cobrado, mas saibam que o professor Celso Antônio Bandeira de Mello vê de uma forma diferente. Ele tem uma classificação distinta, mas para os concursos que a gente está focado, que a gente vai fazer, basta nós compreendermos os 5 elementos ou requisitos de validade do ato administrativo. E vamos começar o nosso encontro de hoje, então, a partir dos atributos ou características dos atos administrativos. Tamo junto? Ato, declaração unilateral de vontade sobre regime de direito público da administração ou de quem lhe represente, lhe faça às vezes, para produzir efeito jurídico. Esses atos têm elementos, mas esses atos também têm características, meus amigos. E isso eles têm atributos. E para nós guardarmos quais são os atributos dos atos administrativos, basta que nós guardemos, que nós tenhamos em mente uma expressão. A expressão PATI. Pensar na Patrícia, na PATI. P-A-T-I. Então, a partir dessa expressão, desse método de gravação, de memorização, nós temos os atributos ou as características dos atos administrativos. PATI. P de presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. A, atributo da autoexecutoriedade dos atos administrativos. T, atributo da tipicidade dos atos administrativos. E I, o atributo da imperatividade dos atos administrativos. Basta que nós tenhamos em mente. Não é difícil a gente compreender, mas essas características, esses atributos, por óbvio, pessoal, eles estão ligados ao regime jurídico administrativo, esse regime jurídico de direito público. Então, começando do primeiro. Presunção de legitimidade e veracidade. Pessoal, imagine a administração pública, o Estado, o governo, o município, a União, imagina o chefe do executivo, uma autarquia. Imagine que toda vez a administração pública
Se ela tivesse que comprovar que ela está agindo de acordo com a lei para que o ato ele seja válido, seria um absurdo, seria uma ofensa ao princípio da eficiência, da celeridade em prol do interesse público. Portanto, os atos da administração pública, eles são presumivelmente de acordo com a Constituição e com as leis, presumidamente legítimos. E eles também são presumidamente verdadeiros. É uma presunção. É uma presunção e ela tem importantes consequências. É claro que é uma presunção, pessoal, relativa. Não é uma presunção absoluta. Ela admite prova em contrário. Mas aí vem as decorrências. Quais as consequências do atributo da presunção de legitimidade ou veracidade? A comprovação da invalidade do ato, cabe o ônus de se realizar essa comprovação, cabe ao particular e não à administração. É você que vai ter que provar que a administração errou quando ela está praticando o ato em relação a você. Cabe a você provar, porque até que seja invalidado o ato, até que esse ato seja anulado, afastado, extirpado do mundo jurídico, ele produz efeitos, ele gera consequências. Olha que interessante, o atributo da presunção que ele traz para a gente. O ato continua produzindo efeito enquanto ele não é invalidado. A administração não é ela que tem que provar que o ato é válido, é você, administrado, que tem que provar que o ato ele é inválido. Ou seja, tem inversão do ônus da prova, inversão do ônus da prova. E também como decorrência da presunção de legitimidade, meus amigos, o Poder Judiciário ele não pode agir de ofício, ele tem que ser provocado para poder averiguar a legalidade do ato administrativo ou a veracidade. Lembrando que o Poder Judiciário ele realiza um controle de legalidade, não é um controle de mérito. Segundo atributo, tipicidade. Aliás, autoexecutoriedade, PAT. Segundo, autoexecutoriedade. Vamos seguir a sequência. A autoexecutoriedade, que está lá ligado no poder de polícia como atributo, a gente estudou isso na aula relativa a poderes. Autoexecutoriedade significa que a administração também, toda vez que ela vai atuar, como regra geral, ela não precisa bater as portas do Poder Judiciário e falar: senhor juiz, me autorize a interditar esse estabelecimento. Senhor juiz, me autorize a aplicar essa multa. Senhor juiz, me autorize a apreender essa mercadoria. Senhor juiz, me autorize a demolir esse prédio. Então, meus amigos, como regra geral, a administração pública ela possui a autoexecutoriedade de seus atos. O que isso significa? Significa que ela pode ela mesma executar os seus atos. Há exceções, que já nós vamos ver. Quanto à autoexecutoriedade, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello também aqui distingue que a autoexecutoriedade, na verdade, seriam dois itens relativos a ela. Seria a executoriedade e a exigibilidade. Não, ele não fala propriamente em autoexecutoriedade. Ele fala, existe o atributo da exigibilidade e o atributo da executoriedade. Para nós, para o concurso, o que a gente vai guardar? Que é a autoexecutoriedade. Mas para o professor Celso Antônio, o que ele diz? Ele diz, a exigibilidade significa que a administração pública pode exigir que você faça e, para tanto, se valer de meios de coação indireta, como a imposição de uma multa. Já a executoriedade, ela pode chegar lá mesmo e fazer, demolir. Para nós, esses dois, ela usar de meios indiretos, como a multa, ou ela ir mesmo e fazer, estão dentro da autoexecutoriedade. Como eu disse, a regra é que não precisa recorrer ao judiciário, mas cuidado com as multas. É o exemplo clássico que a gente traz aqui. Toda vez que a administração lhe aplica uma multa, pense numa multa de trânsito. A aplicação em si, ela não precisa do judiciário. O pardal lá, o radar flagrou que você estava acima da velocidade, que você cometeu uma irregularidade, uma infração, não tem problema, ele aplica a multa. Agora, toda vez que as multas elas forem contestadas, resistidas, aí a administração ela tem que procurar o judiciário, bater nas portas do judiciário e dizer assim, para eu cobrar essa multa do particular, eu preciso de você. Mas cuidado, porque se for uma multa relativa a um inadimplemento contratual no âmbito de uma licitação, essa multa ela poderá ser descontada diretamente pela administração. Seria uma espécie de exceção da exceção. Porque se é uma multa no âmbito de uma licitação por um descumprimento contratual, a administração pode chegar lá e pegar a garantia que tinha sido prestada e já descontar a multa. Ou, se isso não for suficiente, descontar daquilo que ainda seria pago ao contratado, nos casos de culpa dele, entenderam? A regra geral é que eu não preciso do judiciário. No caso das multas, se resistidas ou contestadas, preciso, só que multa
multa decorrente de inadimplemento contratual, aí não, a administração pode chegar lá e descontar da garantia que foi prestada pelo particular, ou ainda daquilo que irá pagá-lo. Também no âmbito da Lei 812 de 90, o regime jurídico das fundações públicas, autarquias públicas, do pessoal civil, dos servidores civis, também, se você foi penalizado com uma suspensão, a gente estuda isso lá na Lei 812, essa suspensão ela poderá ser convertida em multa. E essa multa também é autoexecutável. Gravaram? Autoexecutoriedade, não precisa de judiciário. Multa resistida, preciso. Mas, mesmo em relação a essas multas que eu citei, aí a administração pode ir direto e fazer. Próximo atributo, tipicidade. Gosto muito desse atributo, acho lindo. O pessoal que gosta de direito penal pensa no tipo legal, tipo penal. Também no direito administrativo nós temos, meus amigos, diante do princípio da legalidade, a previsão das atuações da administração na própria lei, na própria Constituição. Princípio, atributo, aliás, característica da tipicidade. O que significa isso? Que o ato administrativo a ser praticado ele tem que ter uma previsão legal. Isso, meus amigos, é uma garantia para o administrado, garantia de que a administração não irá atuar à torto e à direito, não irá fazer o que lhe vier na cabeça, não irá praticar atos indominados. Significa que o administrado ele pode conhecer aquilo que a administração vai fazer, porque tem que estar dentro da lei. Também significa o atributo da tipicidade que estão proibidos, vedados, os atos completamente discricionários. A gente estudou isso, o ato discricionário não significa libertinagem. Discricionariedade não significa libertinagem, significa liberdade com responsabilidade dentro dos limites legais. E eu tenho, portanto, diante da tipicidade, que eu tenho os limites impostos em lei. E, por fim, o atributo da imperatividade. O atributo da imperatividade significa que a administração ela pode impor unilateralmente obrigação aos seus administrados, por exemplo, numa desapropriação. Cuidado aqui. Atributo da presunção da legitimidade e tipicidade estão presentes em todos os atos administrativos. Ok, faz sentido. Agora, a autoexecutoriedade, conforme a gente viu, nem todos. E a imperatividade também não. Existem determinados atos, que são chamados atos negociais, em que eu busco uma aquiescência, uma autorização da administração pública. Neles não existe imposição unilateral de medidas. Tratam-se de atos não relacionados à imperatividade, são atos negociais, que já a gente vê na classificação, beleza? Então, seguindo aquele nosso esquema, a gente agora passa os slides, que quem não recebeu no e-mail é só solicitar que a gente repassa o e-mail no slide, o slide no e-mail, para vocês poderem acompanhar as aulas, inclusive para os nossos próximos encontros. Então, vem para cá na tela, vejam aqui comigo. Seguindo, a gente recapitulou, né, a partir da que a gente viu na aula passada, os atributos, a gente viu todos os atributos, tudo que é importante sobre os atributos que estão presentes em todos e quaisquer atos e os que estão presentes apenas em alguns atos. E agora a gente tem as espécies de atos normativos. Espécies de atos normativos. Importante também aqui essa parte da nossa matéria, porque ela vai trazer itens que ajuda a gente a revisar o que foi visto e a compreender pontos que virão. Também aqui nas espécies dos atos normativos, nós temos uma forma de gravá-los. A expressão NONEP. NONEP. Assim como nós tínhamos a expressão para gravar lá os elementos, os requisitos, assim como nós tínhamos e vimos a expressão para a gente gravar os atributos, aqui também. Nas espécies de atos normativos, a gente tem uma expressão que nos ajuda. NONEP, sendo N de atos normativos, O de atos ordinatórios, N de atos negociais, E de atos enunciativos e P, atos punitivos. Atos normativos. Os atos normativos são muito parecidos com aqueles atos gerais que a gente estuda lá na classificação dos atos administrativos, lá no começo da matéria. E os atos normativos eles têm essa característica de generalidade, abstração, e normalmente se voltam a um número indeterminado de pessoas com essas características muito similares à da lei, mas não é lei.
é ato secundário. Ele busca o fundamento na lei. Ele não pode inovar no ordenamento jurídico. Ato normativo, como regra. E nós vimos que dentro dos atos normativos, nós temos, por exemplo, os atos regulamentares, o decreto regulamentar que visa regulamentar a lei para promover o seu fiel cumprimento. Decreto 3.048, que regulamenta a Previdência Social, e tantos outros decretos regulamentares. A gente viu que tem uma exceção dentro do poder normativo, que é o decreto autônomo, previsto lá no artigo 84 da Constituição. O decreto autônomo, este sim, somente este, pode inovar no ordenamento jurídico. Em que situações? Somente nas situações delimitadas na Constituição, quando tratar de organização e funcionamento da administração pública, desde que não implique na criação ou extinção de órgãos públicos. Aí eu posso ter um decreto autônomo, beleza. E também posso ter um decreto autônomo para extinção de cargos ou funções públicas quando vagas. Então, poder regulamentar, esse poderzão grande, ele tem espécies. Poder normativo, esse poder grande, então ele tem espécies. Poder regulamentar, tem o poder regulador lá das agências reguladoras, e a gente tem essa exceção, que é o decreto autônomo, ao nome. Ele possui autonomia e busca fundamento de validade na própria Constituição, porque, como regra, poder normativo, poder regulamentar, não pode inovar. Se o fizer, ele é ilegal, está extrapolando os limites previstos em lei. Os atos ordinatórios, por sua vez, meus amigos, como o próprio nome indica, são os atos internos da administração, de andamento, de regramento da atuação dos servidores, uma portaria, uma constituição de um grupo de trabalho. São atos mais simples, voltados a essa máquina administrativa. Nós temos os atos negociais. Cuidado com os atos negociais. E aqui uma observação. Nos atos negociais, apesar do nome, e isso às vezes pode nos levar a uma confusão, não se tratam de contratos administrativos. Contratos administrativos a gente estuda em outro momento. Atos negociais são atos em que a lei prevê que o particular, se ele quiser exercer uma atividade, obter autorização para um direito, obter um direito subjetivo, ele vai buscar na administração a anuência. Vocês já viram, a gente está andando na beira da estrada, aí às vezes a gente vê uma placa assim, se for construir, ligue para o DENIT, não sei o quê. Pois é, a gente procura para verificar, é um ato de polícia, a gente busca autorização. Você quer, por exemplo, uma licença para construir, você quer, por exemplo, uma licença para dirigir, né? Porque primeiro na direção a gente tem uma permissão e depois a licença definitiva. Você quer, por exemplo, você que formou em direito, você quer a sua licença para exercer a sua profissão. Tudo isso são atos negociais, em que você busca a autorização, você busca a anuência, melhor dizendo, para a gente não confundir, a anuência, a aquiescência da administração para você poder praticar. E você tem atos enunciativos, e aqui é que está o tchan do negócio. Você tem atos, enunciativos não, atos negociais. Você tem atos negociais que são vinculados, e você tem atos negociais que são discricionários. Cuidado, lembra sempre daquela distinção. Se o ato ele é vinculado, a administração ela é obrigada a lhe dar aquela aquiescência. Repito, você cumpriu todos os requisitos para exercer a profissão. A administração pode lhe negar a aquiescência para você exercer? Não pode. Você cumpriu todos os requisitos para poder ter a carteira de motorista? Ela pode negar? Não. Então, a licença é um exemplo de um ato negocial vinculado. Mas cuidado, nós temos as autorizações. As autorizações são atos precários e discricionários em que a administração autoriza você a praticar um ato do seu interesse, porte de arma. É um ato negocial em que ela autoriza você a praticar um ato do seu interesse, mas não é vinculado. É um ato discricionário, é um ato precário. O que é precário? Revogável a qualquer tempo. E eu tenho também, além da autorização, eu tenho a permissão. A permissão também é um ato precário e discricionário, mas quando ela é concedida em prol da coletividade, concessão de uso de um bem público, por exemplo. A permissão de uso de um bem público, por exemplo. Então, a permissão é diferente da autorização. Na autorização, você tem um interesse particular, mas proeminente, em que a administração vai lá e te autoriza. Não porque você tem direito, mas porque ela, discricionariamente, lhe autorizou. Agora, a permissão, você tem aí sim algo voltado ao interesse da coletividade. Tudo bem? Então vem para cá.
Vamos dar uma passada que a gente tem um quadro super legal aqui no slide que ajuda a vocês verificarem isso. Então, a anuência prévia, o ato negocial, para realizar determinada atividade de interesse particular. Se for um ato discricionário, exercer direito. O ato vinculado. Não tem imperatividade ou autoexecutoriedade. Você tem só essa aquiescência. E olha aqui que interessante. Eu trouxe para a gente. Eu tenho aqui, entre os atos negociais, a licença. É um ato unilateral, vinculado e definitivo. Definitivo não significa que ele não possa ser desfeito. Ele pode ser cassado, se você descumprir os requisitos para tanto. Você está dirigindo embriagado, você pode vir a perder a sua licença de dirigir, não é isso? Beleza. É um alvará para uma obra ou licença para o exercício de uma profissão. A autorização já é unilateral, discricionário e precário. Ele faculta a realização. Exemplo, autorização para porte de arma, mas no interesse do particular. E, por fim, a permissão, que também é unilateral e precário, mas ele faculta o exercício de uma atividade que privilegia o interesse da administração. Exemplo, uso de bem público. E aqui nós chegamos ao segundo ponto mais importante dessa classificação. A primeira se refere aos atos negociais. Agora eu tenho os atos enunciativos. Enunciativos, classificação muito importante. Os atos enunciativos, eles têm a emissão de uma opinião, um juízo, um juízo de valor sobre uma matéria que é submetida. Eles atestam, certificam situações. Cuidado aqui. Às vezes a gente acha que direito administrativo apresenta alguma dificuldade, porque você tem aquele monte de classificação doutrinária. Então a gente traz as coisas aqui que realmente são cobradas em prova e são mais simples de entender. A nossa função aqui é facilitar. Os atos enunciativos, eles não têm propriamente um conteúdo decisório. Eles produzem efeitos, pelo menos conferir certeza e liquidez a determinada situação. Mas geralmente, meus amigos, os atos enunciativos eles são praticados para possibilitar a prática de outros atos. Exemplo, certidão. Exemplo, atestado. Exemplo, pareceres. O que é uma certidão? A certidão é justamente um ato da administração em que ela certifica algo que consta dos seus registros. Então não tem um conteúdo decisório sobre a situação que lhe foi posta. Ela certifica, e você com essa certidão, normalmente você vai praticar outro ato. Mesma coisa o atestado. A diferença do atestado é que a administração ela atesta situações que ela tem conhecimento e que não constam em seus registros. E muita atenção para os pareceres. Pareceres, isso é muito importante. Tá, também nós temos a apostila, o apostilamento, que é a retificação, inclusão de uma informação, que também é um ato enunciativo. Mas eu quero chamar a atenção aqui para os pareceres. Os pareceres são atos administrativos e cuidado, que eles também são chamados, aliás, os atos enunciativos de forma geral, eles são chamados atos de administração consultiva, no caso dos pareceres, ou alguns dizem que eles não são atos administrativos propriamente ditos, porque eles não têm aquele conteúdo decisório, aquele elemento volitivo que a gente falou, aquela declaração, manifestação de vontade. Então, quando a gente estuda aquela classificação lá no início, atos da administração, que você tem, né, atos da administração, atos de direito privado, você tem os atos materiais, os atos políticos, os contratos, e você tem aqui embaixo ato administrativo propriamente dito. Há doutrinadores que falam que nessa classificação de atos da administração estariam os atos que são mera opinião, mero juízo de valor, e que eles não seriam atos administrativos propriamente ditos. Cuidado na hora da prova. Nós costumamos considerá-los como atos administrativos, porque as questões têm cobrado assim, exceto se vier pergunta específica sobre isso, tá? E aí a gente tem que entender que o ato administrativo, aquele ato administrativo para valer, aquele bacanão, ele tem um conteúdo decisório. Mas vamos lá. Os exemplos que a gente estava vendo, né? As certidões, os atestados, as apostilas, e a gente tem os pareceres. Você que quer prestar, por exemplo, um concurso para advogado da União, para procurador federal, uma das suas atuações principais será justamente na parte da consultoria, de você elaborar pareceres, tirar dúvidas jurídicas de uma autarquia ou da administração direta, se você for para a Advocacia da União, ou da PGFN, Procuradoria da Fazenda Nacional, enfim. Uma das atuações do advogado público é justamente isso, como parecerista.
E aí o parecer, a gente tem que saber uma distinção muito importante. O parecer emitido pelo procurador, ele pode ser um parecer facultativo, ele pode ser um parecer obrigatório e ele pode ser um parecer vinculante. Quando ele é facultativo, a administração está lá insegura, eu vou fazer esse ato dessa forma, estou com a dúvida jurídica, submete à procuradoria do seu órgão, entidade. Não era obrigatório, mas ela estava com dúvida. Aí vem o parecer da procuradoria. Pergunto a vocês, a administração pode agir diferente daquilo que o procurador escreveu lá? Pode, desde que motivadamente. Porque era facultativo, ela só fez para ter mais segurança. Então, no caso do parecer facultativo, ela pode decidir de forma contrária. Parecer obrigatório. Aí ela é obrigada a submeter. No entanto, ela não está vinculada àquela solução apresentada pela Procuradoria, mas ela é obrigada. Então, se voltou o parecer, fala, nossa, eu tinha um pensamento jurídico um pouquinho distinto do que foi colocado aqui no parecer. Ela pode decidir contra? Não, por ela mesma não. O que é que ela vai fazer? Se ela discorda daquele parecer, se ela ver outras questões, se ela quer abordar novos elementos, ela submete a um novo parecer. E aí, com o novo parecer, ela pode agir. Esses dois, o procurador só responde em casos de dolo, de ter intenção de fraudar, lesar ou erro grosseiro. Mas o parecer vinculante aí é diferente. Porque o parecer vinculante, previsto em determinadas artigos de certas leis, ele vincula, como na licitação, em determinadas situações, ele vincula o posicionamento da administração. Então, quando você tem um parecer vinculante, aí não tem jeito. Aí você só pode decidir de acordo com aquele parecer ou não decidir. E nesse caso, a doutrina majoritária entende que a responsabilidade em caso de dano terceiro, responsabilidade civil, ela seria compartilhada entre aquele que emitiu o parecer vinculante e aquele agente público que o praticou. E, para finalizar, as espécies de atos administrativos, nós temos atos punitivos. Os atos punitivos, ou eles estão relacionados ao poder disciplinar, e aí tem relação com a disciplina interna da administração, os servidores públicos que praticam ilícitos funcionais, um PAD, processo administrativo disciplinar, uma sindicância cabível nos casos de advertência, ou para suspensão até 30 dias. Aí, se for uma pena de demissão, aí tem que ser PAD, tem que observar um processo administrativo disciplinar. Se for uma cassação de aposentadoria ou disponibilidade, aí tem que ser PAD, processo administrativo disciplinar. Se for destituição de cargo em comissão ou função de confiança como punição, aí tem que ser PAD, processo administrativo disciplinar. Cuidado, aí não é exoneração. A exoneração, ela está ligada a hipóteses específicas da administração. A gente estuda isso. Quando é que o servidor ele é exonerado? Por exemplo, meus amigos, ocorre, por exemplo, quando você toma posse, você na administração pública federal, e não entra em exercício em 15 dias. Aí você vai ser exonerado. Também você vai ser exonerado se você não for habilitado em estágio probatório. São situações de exoneração. Também você vai ser exonerado se você tiver insuficiência de desempenho. Cuidado, porque a exoneração da insuficiência de desempenho, que é uma previsão da administração pública gerencial trazida pela Emenda Constitucional 19 de 98, ela quase que tem um caráter punitivo. Então você tem que observar um procedimento simplificado aqui na insuficiência de desempenho. Você também tem a exoneração do servidor não estável, se o cargo dele foi extinto. Então a exoneração são essas situações. Ela pode ter um caráter de penalidade, mas ligada à insuficiência de desempenho. Quanto ao processo administrativo disciplinar, você tem que observar esse modus operandi da Lei 812 e que está ligado ao nosso ato punitivo, essa espécie de ato punitivo. Só que o poder disciplinar, ele não está ligado só aos servidores, ele também está ligado àqueles que possuem um vínculo específico com a administração, por exemplo, um contratado. Então, se o contratado descumpre uma cláusula contratual, ele é multado. Isso é fruto do poder disciplinar, mas não é da disciplina interna. É uma disciplina ligada a uma sujeição específica daquela pessoa que tem um contrato com a administração. Também o poder punitivo pode decorrer do nosso famoso e tão cobrado em provas poder de polícia. Mas no poder de polícia, que você tem a aplicação de multas, por exemplo, aí já não é uma sujeição específica por um contrato, é uma sujeição geral, ampla. Fechado? Maravilha. Vem para cá, então. Vem para cá. Tá aí o slide para vocês, com todo o assunto, tudo delimitado. E a gente chega na parte da nossa aula. Deixa eu ver aqui como é que estão as nossas questões aqui. Boa noite, tem uns boa noites aqui, beleza, deixa eu dar uma boa noite também aqui para a galera, que bom que estão todos aqui. Vamos lá. Vamos lá, atos administrativos, extinção, estou aqui no YouTube, o pessoal também assistindo.
Beleza, vamos lá, presta atenção. Extinção dos atos administrativos. Os atos administrativos, eles surgem. Antes de falar da extinção, eu vi uma questão de concurso. Deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre os efeitos dos atos administrativos. Vem cá. Não está aqui no nosso material não, mas a aula é completa. Efeitos dos atos administrativos. Os atos administrativos eles são produzidos, declarações unilaterais de vontade da administração ou de quem lhe faça, às vezes, lhe represente como uma permissionária, concessionária, mas sob um regime jurídico de direito público para produzir efeito em prol do interesse público. Tudo isso a gente viu. Então, os atos são produzidos. E eles geram efeitos, produzir efeitos. Nós temos os efeitos, gravem isso para a prova, próprios e impróprios. Efeitos próprios são os naturais do ato, da sua essência, decorre da sua própria natureza, efeito próprio do ato, o ato de demissão de um servidor, o fim da relação jurídica funcional, é próprio do ato, a licitação, é próprio do ato. Mas nós temos efeitos impróprios. E dentro dos efeitos impróprios, a gente tem um nome engraçado, que são os efeitos prodrômicos. São aqueles efeitos que ocorrem antes do ato completar o seu ciclo de formação. Então, antes do ato se tornar perfeito, completar o seu ciclo de formação, determinados atos produzem certos efeitos. Esses efeitos preliminares são os efeitos prodrômicos. Moisés me dá um exemplo? Claro que eu dou. Aposentadoria de servidor público, servidor de regime próprio de previdência social. Quando você se aposenta, você é aprovado no concurso, vai chegar um momento que você vai se aposentar, correto? Beleza. Você está todo feliz, porque foi concedida a sua aposentadoria pela administração pública. E você fala, agora o meu ato é definitivo, perfeito e acabado. Não é não. Quando a administração lhe concede a aposentadoria, começa a gerar efeitos, você começa a receber efeitos prodrômicos. Só que esse ato ele só se aperfeiçoa. É um ato complexo, hein? Ele só se completa quando o respectivo Tribunal de Contas, se você está no concurso estadual, o Tribunal de Contas do seu estado, ou você aqui no âmbito federal, o Tribunal de Contas da União, ele só se aperfeiçoa quando o respectivo Tribunal de Contas promove o devido registro. Ou seja, aí sim eu vou ter ele completo. Mas ele já produzia efeito desde que a administração lhe concedeu, beleza? E além dos efeitos preliminares ou prodrômicos, eu tenho os efeitos reflexos diante de terceiro. Quando eu vou extinguir um ato, eu posso extingui-lo de forma total ou parcial. O total é chamado de abrogação, é total. Quando eu faço a extinção de um ato de forma total, essa extinção, como regra, ela vai atingir os efeitos naturais do ato. Esses efeitos impróprios, efeitos secundários decorrentes, como eles independem da completude do ciclo de formação do ato, eles ocorrem. Então, essa abrogação não atinge os efeitos impróprios. Era isso que eu queria falar. Extinção dos atos administrativos. Assim como eles são produzidos, produzem efeitos, eles também são extintos. E eu tenho formas de extinção. Eu tenho a extinção do ato pelo cumprimento do seu ciclo de existência. Olha, ele estava destinado a produzir esse efeito, produziu, extinguiu o ato. Ato administrativo concernente às férias, gozadas, usufruídas as férias, acabou o ato. Já foi cumprido os seus efeitos. Demolição de um prédio que estava em situação de urgência. A auto-executoridade ou é prevista em lei ou ela é aplicável em situação de urgência. O prédio está prestes a demolir, está prestes a cair. A administração pública não precisa recorrer ao judiciário para derrubar aquele prédio que tem vidas correndo perigo. Pode ir lá e derrubar. Então ela pode ir diretamente. Derrubado, demolido, efeito cumprido, efeito normal, cumprimento do seu efeito. Eu também tenho a extinção do ato pelo desaparecimento do seu objeto, do seu sujeito. A partir do momento que ocorre o desaparecimento daquilo em relação ao qual o ato faz referência, o ato deixa de existir. Não tem sentido. Eu também tenho a renúncia do titular do direito. Você pode ter direito ao efeito do ato, mas você renuncia. E atenção, eu tenho a retirada pelo poder público. Retirada do ato pelo poder público. Então vem para cá. Aqui a gente vai dialogar um pouquinho. Aqui é importante, cai muito na prova. Então a gente tem cumprimento do efeito natural, desaparecimento do objeto, renúncia. Atos ineficazes, eu também posso ter extinção de atos ineficazes. Gente, uma observação, dá para entender quando eu falo ato perfeito, ato eficaz, ineficaz? Cuidado com essa classificação. Ela é importante para a gente entender, especialmente agora na extinção
também na convalidação. Vamos ver aqui certinho. Ó, um ato ele é perfeito quando ele cumpre o seu ciclo de formação. Ele cumpriu todos os elementos necessários para a sua prática. Perfeito. Esse ato sendo perfeito, ele poderá ser eficaz quando ele está apto a produzir todos os seus efeitos. Não está sujeito a uma condição, evento futuro incerto. Não está sujeito a um termo, evento futuro incerto, ele já está apto. Ou ele pode ser ineficaz, que ele não produz os seus efeitos. Esse ato também, cuidado para não confundir. Cuidado. Esse ato também poderá ser válido ou inválido. Não confunda ato perfeito com ato válido. Então vamos repetir. Ato perfeito é aquele que cumpriu todos os elementos do seu ciclo de formação. Ele tinha um passo a passo. Ele foi produzido por um agente, foi confirmado pela autoridade superior, ele foi publicado porque tinha eficácia para os administrados em geral. Ato perfeito, cumpriu. Esse ato perfeito, vocês concordam comigo que ele pode ser de acordo com a lei ou contrário à lei? Pois é. Vocês concordam comigo que ele pode ter os 5 elementos de validade ser válidos ou pode faltar um e ele ser inválido? Pois é. Então, um ato perfeito que cumpriu o seu ciclo de formação passo a passo, ele pode ser válido quando ele tem lá os 5 elementos, os requisitos de validade do ato administrativo, quando ele cumpre a lei, ou ele pode ser inválido quando ele não cumpre. Cuidado, por quê? O ato perfeito também ele pode ser eficaz quando ele já produz os seus efeitos, não está sujeito à condição ou termo, ou ineficaz, quando ele é chamado de pendente, porque está sujeito a um termo ou condição, por exemplo. Belezinha? Então eu posso construir, fazer jogos mentais disso. Um ato ele pode ser perfeito, válido e eficaz. Maravilha. Um ato pode ser perfeito, inválido, porque você lembra que o ato, até que seja anulado, ele produz efeito? Lembra lá do atributo, da presunção? Até que seja anulado e produz efeito, um ato pode ser perfeito, inválido, está produzindo efeito, e eficaz, porque está produzindo efeito. Ele pode ser também perfeito, inválido e ineficaz. Cuidado disso. E o plano que nos interessa aqui nessa classificação é o plano da validade. Poderíamos falar também um pouco do plano da existência do ato administrativo. Cuidado. Muito cuidado aqui. A extinção do ato administrativo, conforme a gente viu, ele pode se dar por retirada do poder público. Essa retirada ela pode ocorrer por anulação, já eu retomo da validade. Ela pode ocorrer por revogação. Revogação, conveniência, oportunidade, mérito, já eu volto. Essa retirada pelo poder público, ela pode decorrer de cassação da sua licença para dirigir, porque você estava dirigindo embriagado, você deixou de cumprir os requisitos legais para ter aquele direito que lhe foi concedido. Eu posso ter também a caducidade, uma norma posterior traz um requisito que anula o que foi delimitado pela norma anterior. Eu posso ter contraposição, que são 2 atos contrapostos, contrários a si mesmos. Eu tenho uma nomeação, um cargo ou função de confiança, e uma exoneração. Moisés, o que cai em prova? Cai anulação e revogação. Anulação. Nós estamos no plano da validade. No plano da validade, eu posso ter uma nulidade, um vício, um defeito que seja insanável, não pode ser consertado de jeito nenhum, e eu posso ter um defeito que seja consertável. Em outras palavras, falando aqui no juridiquês, na linguagem do concurso que vai lhe cobrar, o Brasil, em relação a esse aspecto, o nosso direito administrativo adotou a teoria dualista, vinda da teoria civilista, do direito civil, que distingue os atos entre atos nulos e anuláveis. Defeitos que geram a extinção obrigatória do ato e outros defeitos que não geram extinção obrigatória. Nós não adotamos a teoria monista. Segundo a teoria monista, o ato, se ele tem um vício, porque esse ato está ligado ao princípio da legalidade, porque está ligado ao interesse público, ele tem que ser anulado de qualquer forma. Não, nós não adotamos a teoria monista, nós adotamos a dualista, que divide os atos em nulos e anuláveis. E vamos lá então. Quando é que o ato ele vai ser nulo? Aliás, vamos começar. Antes do ato nulo, nós temos o que a doutrina chama de ato inexistente.
Ato inexistente é aquele em que o vício ele é tão grave, ele é tão terrível, ele é tão abominável, que esse ato sequer existe. Esse ato ele tem que ser apagado, desmanchado, nenhum efeito produz, a anulação toda, eu tenho inexistência, os efeitos têm que ser deletados, apagados. Porque o vício é gravíssimo. Imagine a administração pública dando uma autorização para alguém explorar trabalho escravo. Imagine a administração pública submetendo alguém a condições degradantes por meio de atos administrativos. Esses atos são tão graves que sequer inexistem. Imagine alguém que se passa por administração pública e, por exemplo, um bandido que se veste de policial e começa a dar ordens. Esse ato é crime, assim como aquele outro. Então, eles são inexistentes. Eles podem ser eliminados a qualquer tempo. Esses atos, eles não podem gerar efeitos. Mesmo o que aconteceu no passado, se possível, tem que ser apagado, destruído. Esses atos inexistentes, com esses defeitos muito graves, que são crimes, eles autorizam o administrado a resistir, inclusive resistir de forma contundente. Inexistente. Estão me entendido? Inexistentes. Os atos são tão graves, os defeitos são tão graves que sequer são considerados como existentes no plano jurídico. Há impossibilidade absoluta. Crime, trabalho escravo, uma autorização legal para trabalho escravo. Não tem lógica isso. Mas nós temos também os atos que são nulos e os atos anuláveis. Os atos nulos são aqueles que têm defeitos e vícios que não são passíveis de conserto, de convalidação. Nesse caso, a anulação é obrigatória. E essa anulação ela vai gerar efeitos retroativos, que a gente chama de ex-tunc, o Tzinho do tunc, de tudo. Você vai apagar a história desse ato, efeitos retroativos, salvo direitos adquiridos perante terceiros de boa-fé. De terceiros que estejam de boa-fé têm os seus direitos adquiridos preservados, tá? São chamados atos de efeitos positivos. A regra é anular tudo, respeitando o terceiro de boa-fé direito adquirido. Ato nulo. Quando a gente estuda os elementos ou requisitos de validade do ato administrativo, a gente vê que quando tem um vício na finalidade, é nulo, não posso convalidar. Quando eu tenho vício no objeto, e no motivo e no objeto, também é nulo, não posso convalidar. É isso que a doutrina majoritária fala. Agora, existem determinados atos cujos defeitos são passíveis de conserto, de convalidação, de acerto. Nesses casos, pode ocorrer a convalidação do ato administrativo, desde que obedecida a regra no Plano Federal da Lei 9784, Lei do Processo Administrativo Federal de 1999. Eu só posso convalidar esses defeitos sanáveis desde que não haja ofensa ao interesse público e desde que eles não prejudiquem terceiros. Então eu tenho requisitos para consertar o ato que tem defeito. Tem que ser um ato que seja consertável, por óbvio. Tem que ser um ato que não fira o interesse público e tem que ser um ato que não fira direitos de terceiros de boa-fé. Beleza? Tudo bem. Eu tenho também uma outra ferramenta relacionada aos atos administrativos que apresentam defeitos, que não é a convalidação. Ela é chamada de conversão. Cuidado. A conversão, ela não incide sobre o próprio ato. A convalidação, sim. A conversão, ela incide sobre o ato nulo. Ai, meu Deus, é exceção. A convalidação, ato anulável. Moisés, e que raios é essa conversão? Conversão, meus amigos, é o aproveitamento daquela situação mediante a prática de outro ato. Na convalidação, eu tenho um defeito sanável, mesmo ato convalido, porque ele pode ser praticado de novo e não ter o defeito. É possível. Quais são os atos que eu posso convalidar com relação aos elementos? Competência, desde que não seja competência em razão à matéria ou competência exclusiva. Forma, desde que não seja forma essencial. Eu posso convalidar. Agora, atos que são nulos, que eu não posso convalidar. Mas existem hipóteses, situações extraordinárias em que eu posso fazer uma conversão. Transformar aquele ato em outro ato e aí sim ele passa a ser verdadeiro. Exemplo, eu tive uma autorização, aliás, suponhamos que eu tive uma concessão para o uso de determinado bem. E essa concessão exigia uma licitação, ou uma permissão, exigindo a licitação.
Foi verificado que esse ato, então, ele apresentava nulidade porque não foi observado aí um requisito essencial que seria a licitação. Só que a administração pública, diante do caso concreto, ela viu que ela poderia converter esse ato numa autorização. Era possível, não houve prejuízo a terceiro, não houve má-fé, era possível a administração converter esse ato numa autorização, para o qual não se exigia licitação. Assim, o ato foi convertido e foi validado. Cuidado que é excepcionalíssimo. Já com validação, aí é dentro do próprio ato, diante do defeito que seja sanável. Eu ainda tenho a confirmação e a ratificação. A ratificação é quando a própria autoridade vai lá e convalida o ato. Ó, pratiquei, era para ter sido praticado mesmo. A competência era uma competência que delegável, que outra pessoa poderia praticar, então eu vou e convalido aquele ato, eu vou e ratifico aquele ato. A confirmação é justamente a convalidação feita por uma autoridade superior. Beleza? Sobre a anulação, vamos caminhando devagar, o mais importante é isso. Venha para cá para o slide, por favor. Aqui, então, as hipóteses de extinção, conforme a gente falou. Agora, as mais cobradas. A gente traz aqui para vocês as mais cobradas. A convalidação tem que ser o defeito sanável, ausência de lesão de interesse público, ausência de prejuízo a terceiros. A conversão é aquele caso em que a gente utiliza outro ato e não o mesmo ato, ou seja, o exemplo, que foi o que eu dei, concessão de uso feita sem licitação da lei exigia, a administração decide converter o ato em permissão precária, a qual não requer a licitação, imprimindo-se validade, e a ratificação e a confirmação. Antes de irmos para a questão, vamos para a revogação. E aqui a gente tem as maiores pegadinhas de concurso que a gente não pode cair jamais. O que a gente estava estudando? Extinção dos atos administrativos. Cumprimento dos efeitos naturais, renúncia, aí nós temos as formas de retirada, a gente viu que a gente tem a caducidade, cassação, contraposição, vimos a anulação em detalhes e a convalidação, porque são muito cobrados, e nós temos também a revogação. Não confundam jamais anulação com revogação. A revogação, ela só incide sobre atos discricionários. A revogação tem a ver com o juízo de mérito. A revogação tem a ver com a conveniência e oportunidade. Portanto, a revogação somente pode ser feita por aquele poder que praticou aquele ato no exercício da função administrativa em termos de autotutela. O poder judiciário, que exerce, na verdade, um controle de legalidade, ele pode anular o ato legalidade. O Poder Judiciário não pode revogar ato do Poder Executivo. Somente o Poder Executivo, ele próprio, que praticou aquele ato ligado à conveniência e oportunidade no mérito, ele pode ir lá e falar, olha só, eu quero revogar esse ato, porque ele não é mais conveniente e oportuno. Ele se tornou inoportuno. Tudo bem? Ah, Moisés, então o Poder Judiciário não pode avaliar de forma nenhuma o mérito ou um ato discricionário? Ele pode. Porque o mérito, o ato discricionário, eles têm de ser de acordo com a lei, de acordo com a razoabilidade, proporcionalidade, constituição, juridicidade. Então, o Poder Judiciário ele pode realizar um controle de legalidade sobre ato discricionário, que a gente viu que discricionariedade não é libertinagem. Ele pode realizar esse controle de legalidade, ele não pode entrar no mérito, chega lá, ó, faça desse jeito a administração, ou não faça desse jeito. Tudo bem? Então, a administração pública, ela deve anular os atos ilegais, ou, como diz a Lei 9784, ela pode anular os atos ilegais, porque pode ter o caso que seja de convalidação, e ela pode revogar, olha a expressão, gente, para não confundir, os inconvenientes e inoportunos. Cuidado, para anulação nós temos prazo, nós temos a previsão no artigo 54 da Lei 9784, é a decadência, que são 5 anos. Se a administração não anular, consertar, corrigir esse ato que foi ilegal dentro de 5 anos, esse ato vai ter uma convalidação tácita, ou aquilo que a doutrina chama de estabilização dos efeitos do ato administrativo, salvo má-fé, porque se a pessoa estava de má-fé, aí em qualquer época pode ser anulado, salvo também atos flagrantemente contrários à Constituição,
Porque se um ato é flagrantemente ofensivo à Constituição, também não tem prazo para anulação, não incide decadência. Me dá um exemplo, Moisés Doce, alguém que assuma um cartório, uma serventia extrajudicial sem concurso público que a Constituição exige. Aí pode passar 10, 25, 50, 500 mil anos, pode ter a anulação desse ato, porque é flagrantemente inconstitucional. Cuidado, para anulação eu tenho prazo, artigo 54 da Lei 9784. Eu tenho prazo de 5 anos. Porém, para revogação, eu não tenho prazo. Eu posso revogar atos inconvenientes e inoportunos a qualquer tempo. Mas eu tenho limites. Eu não posso revogar todo e qualquer ato, sair revogando tudo que me der na telha. Não, meus amigos. Eu tenho que observar limites. Por exemplo, eu não posso revogar um ato vinculado, porque ele é vinculado. Eu não posso revogar um ato que a lei me diga que ele é irrevogável. Eu não posso revogar um ato que confira direito adquirido. Eu não posso revogar um ato procedimental quando ocorreu a preclusão. Exemplo, eu tenho um conjunto de atos que são praticados na sequência do outro. Então, venci um, pratiquei outro. Eu não posso querer revogar aquele lá de trás, porque eu já tive uma sequencialidade. Portanto, a revogação ela pode ser a qualquer tempo, mas ela possui limites. Estou vendo aqui o pessoal aqui no YouTube. Beleza, boa noite, boa noite. Certinho, principais mensagens, boa noite. Já já a gente vai para as questões. Quem tiver dúvida, fique à vontade. Maravilha. Pessoal que está assistindo, acesse o canal do YouTube. Tem muitos vídeos bacanas lá. Beleza? Então vem para cá, para a nossa tela, para a gente ir para as questões. Portanto, a revogação pode ser a qualquer tempo, mas eu tenho limites, conforme eu falei. Se o ato já consumou, acabou, não tem porque eu revogar. Ele está exaurido, não gera mais efeito. Como é que eu vou revogar revogar as férias que foram gozadas, usufruídas? Não tem como, né, gente? Atos vinculados, porque são vinculados, não estão sujeitos a conveniência e oportunidade, geraram direito adquiridos, também não podem ser revogados. Os que integram um procedimento, porque um vai passando para o outro, e a preclusão, e os atos complexos, porque eu tenho duas manifestações de vontades. Uma já manifestou, vem a outra, junta-se e forma um só ato, tá? Beleza? Com validação dos atos administrativos, a gente viu defeito sanável, ausência de lesão ao interesse público, ausência de prejuízo a terceiros, a convenção ratificação visto, questão. Antes disso, vem cá. Tem uma polêmica, e aqui a gente está aprofundando, tá, gente? Essa aula de ato administrativo, aula 1 e aula 2, especialmente essa aula 2, a gente está aprofundando. Olha só, eu pergunto a vocês, a convalidação, ela é uma obrigação? Quando eu tenho um defeito sanável, tá lá, um defeito que pode ser corrigido. Ela é uma obrigação ou ela é uma faculdade? Ela é uma opção? Gente, cuidado. Boa doutrina entende que é uma obrigação eu convalidar o ato em nome do princípio da eficiência, segurança jurídica, boa-fé. Se eu tenho como consertar aquele ato, desde que o prejuízo não seja pior se eu consertar, se eu tenho como praticá-lo agora, convalidar, acertar aquele vício que teve, aquele erro, eu devo fazer isso em nome da celeridade, economicidade, eficiência. Eu devo fazer isso. Maria Silvia Zanella de Pietro, professora, e o professor Celso Antônio defendem isso. Eles falam que só teria a possibilidade de ser opcional se tratasse de um ato discricionário e o vício fosse quanto à competência. Porque aí, como é discricionário e o vício é quanto à competência, eu não posso obrigar aquele que não praticou aquele ato a chegar lá e convalidar, porque ele não fez o juízo de mérito lá no passado. Seria exceção. Porém, salvo citação da doutrina que eu mencionei, salvo uma questão, um enunciado que vá no sentido que eu disse, nós devemos considerar no plano do processo administrativo federal, por causa da redação do artigo da Lei 9784, que trata do assunto, por causa da redação do artigo 55, nós temos de considerar como sendo uma opção e uma faculdade, é o que os professores Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo corretamente afirmam quando se trata do processo administrativo federal. Beleza? Maravilha. Questão 1. Questão 2019, mais recente que eu achei. Acerca dos atos administrativos, CESP, Banca CESP,
Julgo o item a seguir. A abrogação extingue os efeitos próprios e impróprios do ato administrativo? O que eu disse? Trouxe aqui para a gente. Ato administrativo tem efeito próprio e também efeito prodrômico, preliminar, o reflexo diante terceiro, que são os efeitos impróprios. A abrogação, que é a revogação total, que é a anulação total, ab de todo, ela vai abranger os efeitos naturais, porque os reflexos eles já podem ter ocorrido. Portanto, assertiva errada. Então, a abrogação ela abrange os efeitos próprios e não os impróprios. Questão 2. CESP também, TJ Amazonas. Acerca dos atos administrativos. São irrevogáveis os atos administrativos que, instituídos por lei, confiram direito adquirido? A questão está certa. Aqui está com um ezinho aqui, mas essa questão está certa, né, gente? Porque atos que conferem direito adquirido, eles são atos que realmente não podem ser revogados conforme nós estudamos aqui. Só um minuto aqui, ó. Aqui, atos que não geram efeitos, não podem ser revogados. Os que geraram direito adquirido. A questão fala que são irrevogáveis os que geraram direito adquirido, então a questão ela está absolutamente certa. Vem para cá. Próxima questão. A administração pública poderá revogar atos administrativos que possuam vícios. Cuidado com o texto aqui, hein, gente. A administração pública poderá revogar atos administrativos que possuam vícios que os tornem legais, ainda que o ato revogatório não tenha sido determinado? Está errado, né, pessoal? A administração pública, ela poderá anular, deverá anular atos que possuam vícios. A revogação, ela está ligada não ao vício, mas ao juízo de conveniência e oportunidade. Cuidado, hein? Cuidado com essa questão. Voltando aqui. Questão 4. Questão 4, CESP 2017. Questão 4, CESP 2017. No que se refere aos poderes, aos atos administrativos e ao controle da administração, julgue o item seguinte. Ato praticado por usurpador de função pública. Ato praticado por usurpador de função pública. É considerado ato irregular? Isso aqui é um dos comentários que a gente traz nas aulas, para vocês poderem ver. Não é um mero ato irregular, né, meus amigos? Se usurpador de função, aquele que, olha a palavra como é que é forte, usurpador de função, ele não tinha nenhuma relação com aquela função, mas ele, praticando crime, ele utiliza daquela situação de aparente legalidade para praticar o ato. Pense aí numa hipótese em que nós temos, por exemplo, uma falsa blitz, criminosos se vestem de polícia e começam a fazer uma blitz, aplicar multa, reter dinheiro. Cuidado, isso é crime, isso é crime. A maioria da doutrina entende que isso é ato inexistente, não é ato meramente irregular. Quando a gente estuda, né, a gravidade, a gente falou, atos inexistentes são aqueles que têm vícios gravíssimos, que eles não chegam sequer a existir. A gente citou o exemplo do trabalho escravo, a gente trouxe o exemplo do trabalho escravo. Não são atos meramente irregulares. A gente tem que os atos podem ser nulos, podem ser anuláveis. E eu tenho também determinadas situações que caracterizam irregularidades. Não é o caso. As irregularidades, elas têm a ver com impropriedades, muitas vezes ligadas à forma. Aqueles processos administrativos escritos que tinham naquela época, eles não estavam devidamente numerados. Não, aí realmente não tem por que você considerar isso, por exemplo, como um ato inexistente ou uma nulidade. É uma mera irregularidade. Mas aqui na questão, usurpador de função, aquele que está usurpando, se passando por agente público, quando ele nunca foi, aí, meus amigos, não tem jeito. Aí esse ato, na verdade, não é meramente um ato irregular. Isso é um ato
inexistente. Beleza? Espero que tenham gostado. Vamos dar uma olhada aqui como é que nós estamos aqui em relação às perguntas. Quem quiser fazer, aí o Ícaro me passa aqui a pergunta. Quem quiser trazer alguma pergunta aqui também, fique à vontade. Essa aula a gente aprofundou bastante. Deixa eu entrar aqui no nosso site também, no canal do YouTube. Vamos ver se nós temos alguma coisa aqui dos participantes. Nós aprofundamos bastante essa parte de anulação e convalidação dos atos administrativos. É muito cobrada, tá? Considere aquilo que eu falei para vocês. A convalidação, ela tem os requisitos da Lei 9784. Ela tem de ser relacionada, óbvio, a um vício sanável, passivo de convalidação. Não pode ter ofensa ao interesse público, nem prejuízos a terceiros. Eu tenho que observar isso, porque se houver ofensa ao interesse público, aliás, se a convalidação, gente, pensa aí, se ela causar mais prejuízo do que eu praticar novamente o ato, é melhor eu praticar novamente o ato. Vocês concordam comigo? Beleza. Então, sempre eu tenho que fazer essa análise. Então, existem grandes doutrinadores que afirmam que seria obrigação. Mas no âmbito federal, eu tenho que analisar essas possibilidades, tá? Essas possibilidades em relação à convalidação. E não confundir convalidação com conversão. Por quê, Moisés? A convalidação, ela é no próprio ato. Ela é um vício sanável. A conversão, olha o nome como é que é forte. Conversão, eu converto em outro ato. Dizendo de outro modo. Isso pode ser cobrado na prova. Dizendo de outro modo. A conversão, ela incide sobre atos nulos. Inclusive, gente, olha que interessante. Eu posso ter um vício no motivo e objeto. O que a gente aprende quando estuda os elementos? Que se tiver vício no motivo e objeto, não tem jeito. Eu posso ter até uma conversão. Desde que seja possível praticar um outro ato, e consertar aquilo que ocorreu. Tudo bem? Beleza, meus amigos. Eu acho que é isso. Deixa eu ver com o Ícaro se nós temos perguntas. Tranquilo, deixei aqui no canal do YouTube. Terminamos o nosso encontro. Aula muito aprofundada. Então, um grande abraço a todos. Lembre-se sempre, tá? Persistir, jamais desistir. Tudo bem? Até o nosso próximo encontro. Aquele abraço. Valeu!